Michael do Flamengo no Corinthians. O vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece essas duas especulações e fala também sobre um jogador de seleção que pertence ao Flamengo, mas deve deixar o clube no fim dessa temporada. Alô pessoal, mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai falar de um jogador que teve uma passagem recentemente pelo Fluminense monstruosa, se tornou ídolo, atualmente está no Wolverhampton. Tá bom, vou falar logo o nome, John Ares. Estão noticiando que o Flamengo está de olho nesse jogador. A gente vai trazer informação aí envolvendo esse atleta que está atualmente no Wolverhampton, inclusive parceiro de time do João Gomes, cria das categorias de base do Flamengo e que está atualmente também no Wolverhampton, eventualmente é chamado para a seleção brasileira e tudo. Mas John Ares em Flamengo, rapaz, eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa possível negociação, contratação. A gente vai trazer mais informação. O BAP também falou sobre a renovação de contrato de Felipe Luiz. Pois é, a gente também vai trazer atualização envolvendo esse assunto. Isso tudo e muito mais no vídeo agora. Mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. E assim o canal Vene Casagrande vai ficar mais conhecido no mundo inteiro. Fico muito feliz quando alguém da Austrália manda mensagem, Suíça, enfim. Teve um rapaz da Noruega que comentou. Cara, eu fico muito feliz em saber que pessoas do mundo inteiro, de maneira literal, estão assistindo aos meus vídeos. Continue compartilhando, porque assim a gente vai crescendo cada vez mais. Por falar em crescer, vou te falar, cara, olha, independentemente se o Flamengo conquistar os títulos que ainda briga nesse ano, Campeonato Brasileiro e Libertadores, fica aqui o meu parabéns, bem digno e sincero à torcida do Flamengo. Eu estava fazendo um levantamento aqui, estudando sobre o Flamengo para falar lá no SBT, e eu não tinha reparado nisso. Vocês provavelmente já repararam, mas o Flamengo tem os 10 maiores públicos do Campeonato Brasileiro e os 10 maiores públicos do futebol brasileiro. O Flamengo está dominando nesse quesito. E isso precisa ser ressaltado e elogiado, porque o Flamengo durante muito tempo aí praticou ingressos caros, na verdade continua praticando. A gente sabe o quão difícil é ir ao Maracanã atualmente, é caro, você precisa ser sócio-torcedor, não está sendo fácil para os torcedores marcarem presença. Vários não são do Rio de Janeiro, vêm em caravana para o Rio de Janeiro para poder assistir ao Flamengo de perto, em loco. Então, precisa ser elogiado sim. Independentemente se o Flamengo conquistar os títulos, fica aqui o elogio à torcida do Flamengo. Se tiver título aí para a torcida, qual é a torcida que merece um prêmio em 2025? É a torcida do Flamengo, porque eu repito, não é fácil você ter os 10 maiores públicos do Brasileirão e os 10 maiores públicos do futebol brasileiro. E o Flamengo tem. E outra, quando joga como visitante, o Flamengo lota também. Ainda tem isso, é o trem pagador de muita gente. Olha o Sport, próximo adversário do Flamengo. Vendeu o jogo para a Arena Pernambuco contra a vontade da torcida fazendo protesto por 3 milhões de reais. Por que vendeu? E por que a empresa quis pagar 3 milhões de reais? Porque é o Flamengo. Tanto é que está cobrando um absurdo no setor da torcida do Flamengo, no valor dos ingressos. Absurdo, um absurdo. Então, precisa ser elogiado, sim, o que a torcida do Flamengo... Ó, só para vocês terem noção, cara, a empresa que contratou para realizar o jogo na Arena Pernambuco pôs os ingressos para a torcida do Flamengo custando norte superior R$ 250 reais e norte inferior R$ 300 reais. Gente, isso é um absurdo. O Flamengo é o trem pagador. A verdade é essa e está sendo dito aí, tá bom? Vamos agora falar do BAP, que ele comentou a renovação de contrato de Felipe Luiz em uma entrevista à coluna do Fla, lá em Brasília. O BAP foi questionado sobre a renovação de contrato com Felipe Luiz e ele disse: como em qualquer casamento, tem dois lados. Nós estamos muito animados, esperando que dê tudo certo. Esperamos que o Felipe Luiz fique e acredito que ele também queira. Então, acho que essa história terá um final feliz. Por que o BAP está falando isso? As negociações estão se arrastando mais do que muita gente imaginava. Está sendo uma negociação muito complicada com o empresário do atleta, do treinador, desculpa. Tanto é que o BAP assumiu o comando dessa negociação. Isso não é normal. O BAP não é um cara, ele é um presidente que ele fala assim, ó, futebol, José Boto. Raramente ele se envolve nas situações,
Teve a negociação do Matheus Gonçalves com o Cruzeiro, que foi de presidente para presidente, foi um caso muito à parte. Depois ele se meteu ali na situação do Mickey Johnson, vocês vão lembrar, quando ele vetou a contratação. Fora isso, cara, ele não é de se meter muito, mas nesse caso do Felipe Luiz ele precisou se meter, porque a negociação está muito difícil com o empresário do treinador. Isso quer dizer que não vai renovar? Não. Eu acho que vai renovar, mas está dando mais trabalho do que muita gente imaginava dentro do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, galera, John Arias, rapaz, notícia do jornalista Paulo Brito, que acompanha o dia a dia do Flu, tá? É um cara que, de certa forma, tem credibilidade e eu acho que ele não ia inventar uma história como essa. John Arias está descontente na Inglaterra, mas só volta ao Brasil em último caso. Flamengo está de olho. O rubro-negro monitora a situação do meio atacante colombiano, mas o Fluminense tem prioridade numa possível volta ao país. Com pouco protagonismo no Wolverhampton, a Arias se arrepende de ter ido para a Inglaterra, mas prioriza uma permanência na Europa. O entendimento é que voltar ao Brasil agora seria um retrocesso. O Flamengo acompanha a situação e entende que o atleta seria uma ótima oportunidade de mercado. Gente, não é que seria uma ótima oportunidade de mercado, seria uma baita contratação. Pô, calma aí, gente, não tem como você pensar diferente. O John Arias joga muita bola, muita bola. Tanto é que, depois da saída dele, o Fluminense nunca mais foi o mesmo. Eu, particularmente, vamos lá, como jornalista, acho que difícil ele voltar agora ao futebol brasileiro, mas não acho que seria um retrocesso se ele voltasse para o Flamengo. O Flamengo oferece a ele muito mais que o Wolverhampton pode oferecer. Só não é um clube inglês, só não disputa a Premier League, mas visibilidade oferece mais, briga por título, o Flamengo oferece mais, salário depende do ponto de vista, depende muito do ponto de vista. Então, tudo que o Wolverhampton entrega, o Flamengo entrega em dobro. Tem estrutura, a visibilidade ele teria para poder jogar na seleção dele, do país dele. Então, assim, com todo respeito, não seria um retrocesso se ele viesse para o Flamengo. Para o Fluminense, talvez sim, porque eu não vejo o Fluminense brigando por grandes títulos na temporada que vem, até porque existe aí a indefinição se vai se tornar SAF, se não vai. Então, eu particularmente acho que não seria retrocesso. Como torcedor do Flamengo, super aprovo a contratação, vem, pode vir, tem vaga sim, vai ser titular, não sei. O Flamengo hoje tem 2 times e o John Arias joga muita bola. Vocês concordam comigo? Vocês seriam contra, não seriam contra? Quero a opinião de vocês. Sobre o Flamengo, nessa quinta, o Flamengo volta a treinar, tá? Léo Ortiz praticamente fora. João Vitor é o grande favorito para assumir a titularidade na zaga. Lembrando que o Danilo, que seria o reserva imediato, está com a seleção brasileira, não vai poder jogar nessa data FIFA diante do Sport. O Flamengo, portanto, pode ter 11 desfalques. Os 7 convocados, Alan, Jorginho, Pedro e Léo Ortiz. Rapaz, um time de desfalque. E mesmo assim, o Flamengo terá uma boa equipe para enfrentar o Sport e vencer fora de casa. Valeu, galera. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! E tem jogador de seleção que deve deixar o Flamengo no fim da atual temporada, e eu me refiro a Matias Vinha. Lateral esquerdo uruguaio da seleção do seu país, 28 anos de idade, o Vinha está muito incomodado com o fato de ser o terceiro lateral da posição. Ele está atrás do Alexandro, que é jogador da seleção brasileira, e do Ayrton Lucas, que tem jogado com mais frequência. Diante desse cenário, sabendo que precisa estar bem fisicamente para ter condição de ser titular na próxima Copa do Mundo, que acontece na metade do ano que vem, o Matias Vinha já procurou dirigentes do Flamengo, demonstrando a intenção de ser negociado. O Vinha não tem restrição, pode se mudar para o Brasil ou para qualquer outro país do mundo. O que ele precisa é encontrar um clube onde ele possa atuar com mais frequência, levando em consideração o investimento alto feito nele. Foram 8 milhões de euros, mais seu salário superior a 1 milhão de reais. Dá para entender que o Flamengo não deve criar tantas dificuldades, entendendo o negócio como importante. Na atual temporada, o Vinha disputou apenas 11 jogos. Nos últimos 6, em 5 deles ele nem saiu do banco de reservas. Sua única aparição foi nos 2 minutos finais da vitória contra o Santos por 3-2 no Maracanã. Só para registrar, tem mais uma outra curiosidade. Quando o Flamengo compra o Matias Vinha da Roma, paga 8 milhões de euros e condiciona mais 1 milhão de euros a bônus, estabelecidos ou atrelados a títulos.
Se o Flamengo for campeão brasileiro ou da Libertadores, cada um desses títulos vale 500 mil euros de bônus a Roma. Isso significa que se o Flamengo for campeão da Libertadores e do Brasileiro desse ano, o rubro-negro tem chances reais em ambos, a Roma vai embolsar mais 1 milhão de euros. E Michael pode virar reforço do Corinthians? Especulação surgiu muito forte nas últimas horas e dá conta de que o Timão entende no Michael o nome perfeito para reforçar o sistema ofensivo em 2026. Não é a primeira vez que o Michael é alvo de especulações no Corinthians, um namoro super antigo. Dá para dizer que a atual diretoria vê no Michael um bom nome, mas a chance de o negócio acontecer é muito pequena. Dá uma olhada no que eu ouvi de um dirigente corintiano, abre aspas. Antes de pensar em qualquer reforço, temos que resolver o transfer ban, que hoje já está em mais de 80 milhões de reais. Fazendo uma atualização básica, hoje o Corinthians tem cerca de 85 milhões de reais em pendências, que o impedem de registrar novos atletas. São 41 milhões com o Santos Laguna pela compra do Félix Torres e mais 44 milhões com o Matias Rojas, jogador que deixou o Corinthians, entrou na FIFA e conseguiu na Corte Arbitral do Esporte essa condenação de 44 milhões em relação ao Timão. Só para completar, isso significa que o Corinthians não terá reforços em 2026? Não. Deve ter reforços, mas apenas depois de resolver essas pendências e por ter gastado muito dinheiro com o transfer ban, o Corinthians dará prioridade para atletas que possam chegar de graça. Não é o caso do Michael, que quase deixou o Flamengo para voltar para a Arábia Saudita na metade dessa temporada. O negócio acabou não acontecendo por conta das cifras consideradas baixas em relação à oferta que chegou ao Flamengo. Diante disso, com o Flamengo exigindo uma compensação financeira, dá para imaginar que o Michael dificilmente será reforço alvinegro no próximo ano. Atleta que com a camisa do Fla soma 27 jogos, 2 gols e 4 assistências. Você gostaria do Michael no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. É isso aí, rapaziada. Mais um vídeo importante aqui no canal do Brenner Fly, informações do Mengão pra vocês de casa, com o Jorge Nicola na voz e Vene Casagrande atualizando tudo aí do Mengão, fechou? Ficamos aqui com mais um pacotão de notícias do Flamengo, voltaremos amanhã com mais informações. Forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu tropa, fui!